lá fora, se isso não for acordar a gente para uma ditadura que a gente está vivendo aqui, o Senado, com base em todas essas informações, não proteger os brasileiros e ficar querendo proteger os poderosos, se o Senado não cumprir o seu papel com a sociedade brasileira, para que Senado? Fazer figuração, não. Pois é. Então, é hora dos cidadãos de bem, sejam eles senadores, sejam eles deputados, sejam eles jornalistas, sejam eles garis, qualquer pessoa no Brasil hoje sabe o que está acontecendo e pode se manifestar, e deve se manifestar, de forma ordeira, posa que ele está. Para que serve o Senado mesmo? Para fazer figuração? Eu não estou aqui para fazer figuração. Deus não me colocou aqui a partir da boa vontade dos meus conterrâneos que queriam mudança, que estão com medo de falar em rede social, porque o Brasil, hoje existe uma caçada à liberdade de expressão. Verdade. Posição do Brasil diante dos recentes casos envolvendo as redes sociais. O que pode ser feito? O Senado pode e deve se posicionar analisando pedidos de impeachment que tem aí aos montes. Se agora o Senado não sair dessa omissão culposa que ele está, para que serve o Senado mesmo? Para fazer figuração? Eu não estou aqui para fazer figuração. Deus não me colocou aqui a partir da boa vontade dos meus conterrâneos que queriam mudança, que estão com medo de falar em rede social, porque o Brasil, hoje existe uma caçada à liberdade de expressão. Verdade. E eu estou aqui para dar voz a essas pessoas, eu estou aqui para fazer o que é correto, eu estou aqui para respeitar a Constituição do meu país. E o que a gente está vendo é uma esculhambação. Né? O próprio Elon Musk teve que vir alguém de fora, porque o Congresso foi inerte completamente. Está sendo até agora, mas espero que esse movimento que vem de fora para dentro faça os parlamentares reagirem, né? Como tem que ser. Eu acho que chegamos num momento que não tem mais como querer tapar o sol com a peneira. Hoje, inclusive, é um dia do eclipse total, que só vamos ver aqui, é um dos fenômenos do século, e nada é por acaso, né? O Brasil está em sombra, a luz está começando a chegar agora, e essa luz veio das redes sociais com determinação de bloqueios judiciais, né? E foi revelado agora a ponto, o Elon Musk, que a gente tem que agradecer por ele, tem que agradecer pela coragem, e ele tem uma frase que é inspiradora: os princípios não valem mais do que o dinheiro. E ele acabou de falar agora, nessa tarde, depois de dias, desde sexta-feira que a gente vem, que vem sendo reveladas coisas escabrosas com relação à censura política que acontece no Brasil. E ele falou que parlamentares estavam escamoteando o Supremo, querendo que o próprio Twitter dissesse que estava querendo fazer aquilo com parlamentares, com brasileiros, com jornalistas, colegas seus. Aliás, tem jornalistas, e foi o dia deles agora, no dia 7, jornalistas com passaporte retido, com conta bancária bloqueada, com rede social derrubada por determinação judicial do STF. O pessoal está exilado lá fora. Se isso não for acordar a gente para uma ditadura que a gente está vivendo aqui, o Senado, com base em todas essas informações, não proteger os brasileiros e ficar querendo proteger os poderosos, se o Senado não cumprir o seu papel com a sociedade brasileira, para que Senado? Fazer figuração, não. Pois é. Então, é hora dos cidadãos de bem, sejam eles senadores, sejam eles deputados, sejam eles jornalistas, sejam eles garis, qualquer pessoa no Brasil hoje sabe o que está acontecendo e pode se manifestar, e deve se manifestar, de forma ordeira, pacífica, respeitosa, para que isso não continue acontecendo no Brasil, essa ditadura da toga. E o Senado pode muito. O Senado, sobre isso, pode abrir uma CPI,
pode fazer audiência pública, mas pode pegar um dos 60 processos de impeachment, de abusos de ministro do Supremo, e colocar na mesa para discutir, porque isso nunca fez o Senado, nos seus 200 anos. E vai ter a oportunidade de fazer agora, se ele vai escolher, e eu vou lutar para que escolha, junto com outros colegas, que aí não depende se é de direita, se é de oposição, se é contra governo, se é a favor de... A situação está aí. A população espera por nós, só tem a nós. Verdade. Então, que seja deliberado um processo de impeachment desse, que eu tenho certeza que basta analisar processo de impeachment, que vai haver de volta o retorno do reequilíbrio entre os poderes da República, porque hoje não existe um que esmaga os demais, e que vai voltar a democracia para o nosso país, porque a liberdade de expressão está na cara que não tem. Então, para encerrar com uma palavra, com uma frase, eu digo: a redenção da ditadura do Brasil hoje está por um X. Palavra forte, né, do senador Eduardo Girão. Realmente, a redenção, a liberdade do nosso Brasil está por um X, está na mão de Elon Musk. E vocês, o que acharam da declaração do senador Eduardo Girão? Ele tem toda a razão, né? Basta apenas um pedido para ser analisado para eles entenderem que eles não são os deuses do Olimpo. Assim como diz o senador... Haverá uma reflexão, haverá alguma coisa que vai respingar em você. É possível que essa nossa coletiva, no dia de amanhã ou depois de amanhã, alguma coisa sobrecaia sobre nós, simplesmente porque nós viemos aqui dizer aos deuses os deuses do Olimpo que eles estão errados.